Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17. Versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45. 1 Samuel 17, versículo 45 ao versículo 50. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido, difícil viver no dia a dia que nós vivemos, com tantos gigantes que nos atormentam, tantas situações difíceis, tantas coisas grandes aos nossos olhos. Silvano ministrou algo muito forte com a questão quando Deus nos chama para fora. Às vezes nós estamos muito limitados ao ambiente e nós temos que ter uma visão lá fora do que Deus quer mostrar para nós. E aí olhamos muito o que está apenas ao nosso redor e esquecemos de nos posicionar mais para fora. E aí vem os medos, vem as dúvidas. E isso acontece comigo e acontece com qualquer um que está aqui. Vem questionamentos. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço passar por isso. Então Deus, Ele quer nos treinar de uma forma tão forte, para nos tornar forte e preciso no que nós estamos fazendo, preciso no que nós estamos caminhando. Então a vida, ela não é fácil. Se você falar, não, a vida ela é fácil, a vida é um mar de rosa, você não está vivendo uma vida de maneira correta. Não, pastor, a vida ela tem que ser curtida. Sim, curtida, mas há momentos de desafios, para que a vida que eu estou vivendo, eu possa crescer nesta vida, e posso ter maturidade do que eu estou vivendo. E aí, a Bíblia, ela nos ensina algo que nos chama a atenção. É um texto bastante conhecido, mas assim, a gente aprende muito com o nosso dia de hoje, que estamos vivendo. Às vezes, nós vivemos um cenário, que olhamos no cenário que estamos vivendo, não tem condições. Peraí, tu é lá de realidade? Não. Tu não tem, não parece. Peraí, tu é aquele comedor de farinha? É eu mesmo. Tu é aquele que come peixe? Sou eu mesmo. Não pode? Da onde tu saiu? Aí tu vai falar assim, da presença do Eterno. Posso ouvir um amém, gente? Pelo amor de Deus. Então, aí nós queremos servir a Deus, colocando lógica. Irmãos, as coisas de Deus não tem lógica. As coisas que Deus faz não tem lógica. É tudo assim, que não tem lógica, não tem sentido. Aí, quando as coisas começam a fazer desta forma, aí você vê que o sobrenatural de Deus é algo assim extraordinário, que não tem lógica. E aqui vemos um nível de batalha que não tem lógica. Alguém pequeno, tão pequeno, vencer algo tão grande. Isso não tem lógica. Mas na visão de Deus, quando Ele nos leva a enxergar e ter esta visão que Deus quer que nós temos, aí nós conseguimos compreender que não é pela lógica, é pelo crer, é pela disposição. Se vão me chamar, falar, é minha disposição de se lançar. Então o tema dessa ministração é: Deus nos chamou para vencer. Deus não te chamou para perder. O time que você joga, que é um time de Jesus, ele não perde, ele só ganha em nome de Jesus. Todo mundo consegue jogar, todo mundo consegue participar, todo mundo consegue desenvolver. No time de Jesus não tem reserva, todos jogam. Todos jogam. É a seleção que nunca perde. Não é a seleção nacional, é a seleção celestial. Então, nesse time há vagas ainda. Se você não joga nesse time, há vagas para você entrar ainda.
E quando você entra nesse time, todos começam a participar, todos tocam a bola, cada um faz um gol, cada um consegue desenvolver algo, porque vai cumprir um chamado. Deus não te chamou para perder, Deus te chamou para vencer, em nome de Jesus. 1 Samuel 17, versículo 45. 17, versículo 45. Olha o que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão numa forja, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Irmãos, se eu fazer uma pergunta para vocês: qual é o teu maior gigante? Não responda, só pensa com você. Pastor, meu gigante é meu marido, estou aguentando mais. Fica na tua, relaxa e segura aí. Não vamos brigar aí, pelo amor de Deus. Meu maior gigante é isso, meu maior gigante é as minhas contas. As minhas contas estão sendo meu maior gigante. Eu não estou conseguindo vencer. Aqui existia um grande gigante, mas existia outras situações que estava tentando tirar Davi de lutar contra o gigante. Tem pessoas que não conseguem nem lutar e ter guerras com o gigante, porque nem chegam perto dos gigantes, porque eles começam a ir por situações que tentam tirar ele da luta contra os gigantes, aonde Deus sabe que você, com Deus, consegue vencer, consegue derrotar em nome de Jesus. Porque se você serve um Deus grande e você anda com Deus, não há gigante que permaneça em pé na tua frente. Talvez o teu gigante pode ser a vergonha, aonde muitos também pode falar: não, pastor, eu tenho vergonha de fazer isso, fazer aquilo. E eu concordo contigo. Talvez o teu gigante pode ser você mesmo, o teu estilo. Talvez você não aceita até mesmo o estilo que você tem. Talvez você se compara muito com alguém. Eu queria ser que nem fulano. Eu queria pentear o cabelo que nem fulano, de boi lambido assim para o lado. Eu acho tão fofo. Eu queria ser que nem ciclano. Eu queria ter os dentes que nem ciclano. Quando ele sorri, o dente dele brilha. Eu queria ser que nem ciclano. E aí começamos a ter gigantes também da comparação. Eu queria ministrar que nem se fulano. Eu queria ser que nem... Irmãos, eu estou falando de algo que eu consegui vencer. Existia muitos gigantes na minha vida, até hoje existe. Mas um gigante que me neutralizava era eu mesmo, a minha personalidade. De tanta crítica, eu recebi tanta crítica, que eu tentei não ser eu mesmo. E passei a ser o que as pessoas diziam para mim ser. E quando eu comecei a ser o que as pessoas diziam para mim ser, eu não consegui romper. E eu comecei a conviver com os gigantes dentro de mim. Sabia que eu tinha que ser o que era para mim ser,
mas não conseguia ser. E muitas pessoas perguntavam, por que tu grita muito? Não, tu tem que ser mais moderado. Tu tem que ser assim. E as pessoas começam a rotular a gente. Se eu chegasse aqui à noite, irmãos, e você que me conhece já, eu pegasse o microfone, eu falasse assim, boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Nesta noite, Deus vai falar com você. Você que me conhece, fala assim, o que deu com ele, hein? Ele bateu com a cabeça, pastor, o que aconteceu com ele? Alguma coisa aconteceu, ele bateu com a cabeça, ele não está muito bem, está com diarreia, o que está acontecendo com ele, gente? Parece que ele não está querendo falar com muita força para não sair por baixo, está acontecendo. Se você falar assim, automaticamente, rapaz, isso aí não, pastor Matos, não. E eu procurei viver isso, irmãos, até que eu aprendi que tinha que ser eu mesmo. Eu tinha vergonha de mim mesmo. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas assim também. Não sei se está aqui, mas tem pessoas que vivem assim. Até mesmo tem vergonha de você mesmo. Não pode ser. Você é único. Não existe outra pessoa que nem você. Ah, pastor, o povo se incomoda com o jeito que eu ri. Ri, dá gargalhada. Seja você. Se você se preocupar com as pessoas que falam de você, você deixa de viver o que é para viver. E procura viver o que os outros querem viver. Estou falando de um homem aqui, Davi, com tanta habilidade, mas com tantas críticas. Fala comigo assim, homens de habilidades vai atrair muitas críticas. Homens de habilidades vai atrair muitas críticas. Se você vê alguém jogando pedra num pé que não tem fruto, esse está maluco das ideias. Porque ninguém vai tacar pedra onde está produzindo fruto. Então, quando alguém te criticar, levanta a mão para o céu, porque você está dando certo no que Deus te projetou para você dar. E os gigantes, além das situações ao redor que querem impedir de eu enfrentar o gigante, os gigantes ficam gritando, tentando nos silenciar. A irmã Luzinete cantou uma música muito forte. As vozes que tentam me silenciar, eu procuro ouvir a voz que vai vencer tudo que tenta me silenciar. Davi entendeu que Deus chamou ele para vencer pelo seu nível de entrega, alimentando sempre no seu coração que Deus sempre estaria com ele a todo momento. Então, quando Davi está nesse cenário de guerra, Davi entendia nitidamente que ele não estava sozinho, ele estava com Deus. Não é o fato de ter pessoas me abandonando, que Deus não está comigo. Deus está comigo. Se pessoas estão com você ou não, Deus vai estar com você, te direcionando e te orientando. E essa palavra, irmãos, foi tão forte no meu coração, porque a gente carrega ainda muitas coisas que precisa vencer os gigantes dentro de nós. Então Davi me ensina aqui que a presença de Deus é superior a qualquer gigante que aparece. E Davi é bem claro, quando ele fala aqui o Salmo 139, do versículo 1, Salmo 139 e versículo 1, quando fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe estende o meu pensamento, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, Davi está falando, o Senhor, o Deus que eu sirvo, o Deus que adoro, sempre está presente, nunca ausente. O Deus que eu sirvo sempre está comigo. O Deus que eu sirvo me conhece. Ele não apenas acha que eu preciso, mas Ele sabe do que eu preciso. O que eu estou vivendo, isso é uma luta, um grande gigante.
Deus sabe do que eu preciso. Deus vai me dar ferramentas claras do que eu preciso vencer. E assim Davi, mediante o cenário que estava aqui, todo mundo com medo, ninguém queria enfrentar o gigante, todo mundo achando o gigante, a qual colocando medo em todos eles. E Davi chega em uma hora que era preciso ele chegar. Davi chega em uma hora desafiadora. Davi, ele chega entendendo que era o momento para Deus ser honrado. Não o momento para Davi promover o nome dele, mas o momento para Deus ser honrado. Irmãos, entenda uma coisa: quando o gigante estiver em pé, gigante surgir, entenda, é o momento para Deus ser honrado, e não para Deus ser afrontado. Deus tem que ser honrado. E quem faz Deus ser honrado não é Deus ele mesmo, é alguém que serve a Deus. Mas se você não serve a Deus e não adora a Deus, Deus continua sendo Deus, majestoso, poderoso e grandioso. Deus é Deus. E aí Davi entendeu que nesse momento era a hora das pessoas ver um Deus forte trabalhando em alguém tão pequeno, para derrubar algo forte aos olhos de muitas pessoas. Existem muitas coisas fortes aos nossos olhos, mas quando Deus está na minha vida, as coisas fortes aos nossos olhos, nós conseguimos vencer e derrubar. Porque não é porque somos bons, é porque o Deus forte está em nossas vidas. O Deus forte está nos encorajando. O Deus forte faz nós acreditarmos. Aonde o acreditar é tão forte que leva até as pessoas, pai, não tem condições disso, não tem lógica. E eu aprendo um ponto aqui, irmão: se Deus realmente me chamou, Deus me chamou para vencer, com o objetivo de representar Ele através das nossas vidas. Representar o quê? Um Deus forte. Um Deus que é forte, ele tem que ser bem representado por alguém que serve um Deus forte. Se eu sirvo um Deus forte e não represento o Deus forte na minha vida, eu estou representando o Deus que é forte de forma errada. O Deus que é forte precisa ser bem representado. As pessoas, para ver Deus, eles têm que entender que Ele vai olhar para quem serve a Deus. Quem serve a Deus é que vai demonstrar o nível do Deus que serve. E se eu sou neutralizado em muitas coisas, eu estou mostrando com a minha vida que o Deus que eu sirvo não é tão forte. Mas não é porque Deus não é forte, é porque eu não entendi o princípio de servir um Deus forte. Um Deus que é forte, irmãos, quando eu sirvo realmente, eu vou me dispor, eu vou me movimentar, eu vou entender que o Deus que eu sirvo, que é forte, nada pode me afrontar. Eu tenho que partir para cima realmente e ser corajoso, olhar no olho do inimigo e dizer assim: tu não pode mais que o Deus que eu sirvo, que é forte. As lutas não podem ser maior do Deus que eu sirvo, que eu sou forte. As rejeições não podem ser maior do que o Deus que eu sirvo, que é forte. Assim somos nós. E assim precisa ser, servindo a um Deus que é forte. Davi ensina isso. Davi, no versículo 45, ele fala aqui, ó: Davi, porém, disse ao filisteu. Disse ao quem? Disse ao quem? Fala comigo. Disse ao filisteu. Irmãos, algo interessante, nós precisamos falar, realmente ser claro com aquilo que eu estou servindo. Ser claro na confiança de um Deus forte que eu sirvo. Não ser desmotivado com qualquer coisa que surgir. E Davi fala aqui: Davi, porém, disse ao filisteu:
Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tu pode vir com todo tipo de habilidade, eu só vou com ele, com Deus que é forte, o Deus da provisão, o Deus que dá força, o Deus que traz vida aonde não tem. Tu vem com tudo, e eu vou só com ele. Irmãos, quando nós representamos um Deus forte, nos tornamos fortes contra qualquer situação. Entenda uma coisa, a vida que você está vivendo, pastor, você não conhece a minha vida. Realmente eu não conheço, estou sofrendo demais. Mas como nós estamos olhando com a situação que estamos vivendo? Quem é o culpado? A questão é, eu não tenho que procurar culpado, eu tenho que aproveitar a oportunidade que Deus está dando, de ter o privilégio de lutar contra um gigante, que vai me levar a me tornar mais forte. E quando a luta é contra alguém maior do que você, e quando você vence, você consegue se tornar mais forte. E essa luta aqui, aos olhos de todo mundo, não tinha lógica. Mas é claro que não tem lógica. Situações que aos teus olhos e aos nossos olhos realmente é impossível. Por isso que entra o Deus que é forte. Porque é impossível. Porque se fosse possível aos nossos olhos, nós, ser humano, gosta de meter a mão onde não deve colocar, onde não pode colocar. E a gente quer colocar a mão. É por isso que muitas coisas que estão aos teus olhos impossível, é para você não estragar. É para deixar Deus agir e Deus trabalhar. Porque o ser humano, ele gosta de atrapalhar o Deus forte, se fazer forte através de nós. Agora, se eu sou muito forte e muito bom, o Deus que é forte vai ter dificuldade de agir em alguém que se acha muito bom. Tem gente que é tão bom, que ele ensina até Deus como tem que ser, tão bom que ele é. Ele nunca erra. Ele é bom demais. Gente, é tão bom, que ele nem conselho recebe, de tão bom que ele é. Se duvidar, ele nasceu falando já, de tão bom que ele é. Falando, e já nasceu ensinando, de tão bom que ele é. Tu conhece gente assim? Por favor, não levanta a mão. Tu vai conversar com a pessoa, ele é tão bom, que ele não consegue, você não consegue ensinar ele, porque ele é muito bom. Gente tão bom, Deus forte, tem dificuldade de agir na vida da pessoa dessa. Davi, cheio de habilidade, cheio de entrega, mas Davi olhou assim, opa, esse gigante está achando tão forte, espera aí que eu vou mostrar quem é o Deus forte. Eu vou mostrar para ele quem é o poderoso. Eu vou mostrar para ele quem é o eterno. Porque eu não tenho condições de vencer, mas o Deus forte que eu sirvo tem condições. Irmãos, a minha habilidade não conseguiria eu ser levantado a pastor, mas o Deus forte fez. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E aí Davi, ele compreende isso, e ele vai para outro patamar. Se Deus me chamou para vencer, eu preciso visualizar sempre o quê? Certeza de vitória. Tem gente que visualiza mais certeza de derrota do que de vitória. Se eu estou com Deus que é forte, eu tenho que visualizar uma certeza de vitória. Agora entenda uma coisa aqui. O fato de você estar perdendo em alguma área, não quer dizer que você está perdendo. Visualiza. O que Deus está te ensinando com isso?
E se você está aprendendo com isso, você não está perdendo, você está vencendo. Posso ouvir um amém, gente, em nome de Jesus? Mas como assim, pastor? Eu estou perdendo. Mas tu está crescendo com isso? Se tu está crescendo e está tendo maturidade, você está enxergando e visualizando que você não está perdendo, você está vencendo. E aí você começa a ter certeza de vitória. Mesmo perdendo, você enxerga que você não é perdedor, porque o nível que Deus te leva a enxergar é que você está vencendo algo que poderia tirar ele da presença do Senhor. Irmãos, tem coisas que nós precisamos perder para que possamos enxergar e ter visualização de que Deus quer me levar a vencer. E não é a questão de você olhar assim, quando Deus quiser. Não. Deus quer levar você a se enxergar como vencedor, não é amanhã, é hoje, é agora. Não, pastor, amanhã eu penso se eu quero vencer. Não, depois da manhã eu vejo se eu sou um vencedor. Davi olhou para o gigante, entendendo o Deus forte que estava na vida dele. A visão que Davi teve foi oportunidade de enxergar uma vida vitoriosa. Todo mundo enxergou um problema. Davi, com Deus forte, enxergou uma vida vitoriosa. Todo mundo enxergando a mesma coisa. Mas quem anda com Deus enxerga diferenciado. Ele enxerga algo, oportunidade para profetizar, oportunidade para orar, oportunidade para crer mais, oportunidade para crescer mais, oportunidade. E não é amanhã, é hoje, agora. Versículo 46. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. É hoje. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça. Por que a cabeça? Irmãos, situações nós temos que eliminar logo. Não podemos brincar com aquilo que está muito vivo. Porque aquilo que está muito vivo pode ser um problema para mim neutralizar. Tira logo, corta a cabeça logo. Não fica brincando. Fofinho. Ai, fofinho, vem cá. Não brinca não, corta a cabeça logo. Irmãos, quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Não sai daqui dizendo, fui na igreja ali, o pastor mandou matar todo mundo. Não é isso que eu estou falando, não. Pelo amor de Deus, não é isso não. Pastor, eu estou tendo uma crise, algo está muito forte em mim. Corta logo, não brinca não. Corta pela cabeça, porque é pela cabeça que tira tudo, todo o vigor, tira a vida. Tirar-te a cabeça e os cadáveres do arraial, dos filisteus darei, hoje mesmo, e as aves dos céus, as bestas feras, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra, realidade, saberá que na tua casa há um Deus forte, um Deus poderoso, em nome de Jesus. Irmãos, é a única maneira de visualizar a vitória, é saber posicionamento que eu tenho que ter. Se o gigante está em pé na tua frente, é hoje. Não vai dormir deixando o gigante te olhar não. A única maneira de ter certeza de uma vida de vitória é utilizando o quê? A fé. Não é habilidade, é a fé. Se eu tenho fé num Deus que eu estou vendo, que eu creio e acredito, eu sei que esse gigante, o que é tão forte, que me impulsiona às vezes, que me tira da presença do Senhor, que faz eu levar a eu ser uma pessoa que eu até mesmo não acredito mais em mim. Mas quando eu olho para um Deus que é tão forte, eu começo a me posicionar e entender que eu preciso me posicionar. Não é Deus já agora fazendo, é Deus fazendo em mim e Deus fazendo junto comigo,
Deus faz em mim, e aí Deus faz junto comigo. E para isso eu tenho que utilizar a fé. E a fé não é uma fé de eu ter coisas, é uma fé de eu ter fundamentos, é uma fé de eu ter estrutura. Se eu estivesse pregando aqui, olha gente, é o seguinte: amanhã Deus vai te dar um carro. Glória a Deus, aleluia. Amanhã Deus vai te dar uma casa. Amanhã Deus vai colocar R$1.000 na tua conta. Irmãos, eu estou cansado desses evangelhos. Olha, Deus está me mostrando aqui 2 pessoas com dor de cabeça. Não precisa ter fé para isso. Basta ter raciocínio lógico. Se eu perguntar aqui se tem alguém com dor de cabeça, alguém vai levantar a mão. E tem. A fé, irmãos, está acima disso. A fé é para mim me tornar mais maduro. Suportar, fundamentar. E esse fundamento é nas coisas que eu não estou vendo, mas que é real, mas eu estou esperando, e eu vou ser provado naquilo que estou esperando. Mas jamais eu vou ser envergonhado naquilo que estou esperando. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que espero, a prova das coisas que não se vê. Entenda uma coisa: com isso eu vou ter certeza que a vitória que Deus, com isso vou ter certeza que a vitória que Deus está dando não é feita pelas mãos humanas, e sim pelas próprias mãos de Deus. Deus vai nos dar a vitória, Deus nos dá garantia, Deus nos dá sucesso, mas agindo pelas próprias mãos de Deus. Mas espera aí, pastor, mas só é Deus fazendo? Não, Deus fazendo junto comigo. Deus abençoando o lugar quando eu estou abençoando com a minha mão. Deus abençoando o lugar quando eu estou verbalizando com a minha boca em nome de Jesus. Deus manifestando a sua glória quando eu estou manifestando, eu estou me entregando à presença do Senhor. É Deus vindo e eu manifestando junto com Deus. Deus agindo juntamente comigo. Não é Deus apenas sozinho. Davi aqui, não foi só Deus fazendo, foi os dois fazendo. É uma harmonia, irmãos. Céus e terra. Alguém aqui já viu Jesus? Só quem viu Jesus diz amém. Ninguém viu Jesus, viu? Não gosto muito disso não. Olha só de cantinho pro teu mão aí, de olho assim, bem devagarzinho, e fala assim: tu tem Jesus na tua vida? Não, pergunta direito: tu tem Jesus na tua vida? Agora fala para esse prazer: tu está vendo Jesus? Sabe por quê? A gente acha assim que ver Jesus é uma coisa assim, é um fogo vindo assim, um vendaval vindo assim, passa rápido assim, uau! Jesus está nas coisas mais simples. Já preguei sobre isso. Jesus está lá quando está pescando. Quando você está olhando você mesmo lá, e você está se vendo, você está vendo Jesus ali. Quem tem Jesus? Quem tem o capeta, vê o capeta. Começa a lapada por aí. Não, pastor, eu tenho Jesus, eu sirvo Jesus. Então você vê Jesus. Pastor, eu não sirvo Jesus. Então tu vê o capeta. Está vendo na tua vida. Tu não vê Jesus. Não, pastor, eu sou um cara bom, eu não sirvo nem Deus e nem o diabo. Não existe. Ou é o capeta ou é Jesus. Quem não serve a Jesus é do capeta. Quem serve a Deus quem serve a Jesus é de Jesus. E quem não serve Jesus é do capeta. Então, não tem meio termo. Não, pastor, que isso? Eu sou tão bonzinho, gente, eu não faço mal para ninguém. Tu serve a Jesus? Não tenho papo de Jesus, não. Então tu é do capeta. Cuidado com o teu irmão do teu lado aí. Agora não vou fazer para perguntar: tu é do capeta ou tu é de Jesus? Não perguntas para ele, não.
Eu faço uma pergunta para você. Você é do capeta ou de Jesus? Também rasgado sou. Porque todo mundo quer ser de Jesus. Pá, mas no dia a dia, eu sou de Jesus? O Silvano está tão inspirador hoje que até quase me convertia na ministração da oferta hoje aqui. Foi forte, meu irmão. Hoje foi forte. E ele já iniciou aqui falando algo muito interessante. Quem está alegre com Jesus? Quem está alegre com Jesus? E Jesus está alegre contigo? Aí ela para aqui. E Jesus está alegre contigo? Porque a gente acha que Jesus, só nós temos que estar alegre com Jesus. Jesus aguenta qualquer coisa. A gente acha que Jesus não chora. Jesus não fica triste. A gente só quer saber de estar alegre com Jesus. Aí Jesus pergunta, tá, mas e aí? Vai me trazer alegria ou não? Ou tu acha que Jesus fica alegre quando está no batidão lá? E vai até o chão. Tu acha que Jesus fica rindo? Ó, meu servo lá, no batidão, dançando. Que maravilha. Jesus fica triste, mano. É forte. São os gigantes que faz entristecer a pessoa de Jesus. Versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A certeza que Deus está tão comigo, que as minhas mãos vai ser um canal de bênção. As minhas habilidades não vai ser uma performance, vai ser uma arma de guerra. Irmãos, tem uma coisa: quem canta aqui na frente, quem dança, o que faz aqui não é uma performance, mas pode ser uma performance, mas quando estou alinhado com Jesus, é uma arma de guerra. E essa arma de guerra, por isso que você é desanimado, às vezes, acontece comigo também. É por isso que você não tem vontade de vir para um culto, acontece comigo também. É por isso que às vezes você está um pouco nervoso com uma coisa, acontece comigo também. Porque é um ataque 24 horas. É todos os dias guerra espiritual. É você sonhando, é você vindo aqui, é você resolvendo uma situação que tenta tirar a tua paz no meio da sociedade, em todo lugar. Aí mexe na questão financeira, aí vira um nível de guerra. E se você não estiver ligado, você sai do ambiente de guerra, aonde é necessário ter fé, e você entra para um ambiente de incredulidade. Aí o gigante permanece de pé, porque você deixou de ter fé, você não utilizou as tuas habilidades para Deus agir. Você que canta, canta. Você que prega a palavra, pregue. Você que dança, faça isso. Você tem alguma habilidade para fazer no reino de Deus, faça. Porque Deus quer te usar a tua habilidade como uma arma de guerra. Então não é apenas uma performance. Davi, cheio de habilidade, Davi foi mostrando para ele que quem manda é Deus. Agora entenda uma coisa, irmãos. Entenda uma coisa. Eu tenho que me desviar de tudo que me tenta tirar do ambiente de fé, aonde esse ambiente de fé está me conduzindo a vencer. Grave isso aqui. Eu tenho que me desviar de tudo que tenta me tirar do ambiente de fé. Além de você enfrentar os gigantes, você tem que enfrentar muitas coisas que tentam tirar você do combate dos gigantes. É acontecer com Davi isso aqui. Olha aqui no versículo 28 de 1 Samuel 17, versículo 28. Eliabe, seu irmão mais velho, tem que ter família no meio. Eu não sei se na tua família não tem confusão. Na tua não tem não. Eu não sei se na tua família a panela voa para cá. Eu não sei. Mas sempre tem uma família no meio. Tem que ter alguma confusãozinha. Pastor, o senhor é doido? É.
Se você mostrar uma família que não tem confusão, essa família, ela é de algum lugar, menos daqui. Na família vai ter discórdia, mas é resolvido de maneira educada. Ninguém grita com ninguém. Vamos orar. Para de ficar com raiva de mim. E você começa a orar e você abraça. E aqui existia algo aqui chamado família. Olha aqui, Eliabe, o seu irmão mais velho de Davi, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que se acendeu a sua ira contra Davi. Olha só, irmãos, ficou com raiva de Davi e disse: por que desceste aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção. Ou seja, eu sei que tu quer se amostrar. Como diz o Gladys, tu é muito mostradinho. Quer se aparecer demais. É muito enxerido. É isso que está falando Davi aqui. O homem está chegando para vencer a guerra, preocupado, e ele está tendo uma interpretação errada. Acontece isso contigo? Acontece comigo também. Eu conheço tua presunção e a maldade do teu coração. Olha só, irmãos, e a gente é assim também. A gente quer ler o que as pessoas estão pensando. E a gente começa a deduzir: olha, ele está fazendo isso por causa disso. E às vezes não é. Mas a gente quer ser Deus. A gente quer entrar lá dentro do coração da pessoa. E tem uns até que usa. Deus está me mostrando um coração. Deus não está mostrando nada. Mostrando um coração meio preto. Não sei se está preto ou vermelho, não sei. Está meio sujo. Começa com essa asneira. Que a gente quer ser Deus. A gente quer ser melhor do que Deus. E aí fala: e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a peleja. Davi, tu veio aqui para tirar onda com a gente, porque nós estamos aqui, ninguém quer encarar esse cara, e tu está chegando aqui para tirar uma onda, né? Tu quer tirar onda, fala logo. Tu quer colocar no grupo, né, da família. Tu quer jogar no WhatsApp lá, porque eu não sei. Tu quer bater foto aqui e mostrar a gente humilhado. Alô? Irmãos, está entendendo? A Bíblia só se repete nos nossos dias de hoje. Davi, tu quer bater uma foto aqui, filmar, colocar no YouTube para dar like. Quer colocar no Kawaii, né? É. Tu quer crescer com a gente, Davi. Eu conheço. Olha, irmãos, olha o que Davi fala aqui. E respondeu Davi: que fiz eu agora? Aí Davi começa, eu acho que pensar, fica meio bobão. O que eu fiz, gente? Não estou entendendo. O que eu fiz? Eu agora? Pô, aí Davi, ele vai no gancho. Davi não queria falar o que é para falar. Aí Davi vai e fala aqui, ó: porventura, não há razão para isso? Eu cheguei aqui realmente, vocês estão todos aqui. É isso que Davi está falando. Porque ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer nada. Tu conhece gente assim? Que não quer fazer e não deixa ninguém fazer. Ninguém dá glória a Deus. Não faz, mas não deixa ninguém fazer. E quando faz, quem não quer fazer é o primeiro a falar. Quer se mostrar. Mas ele não quer fazer. Mas ele critica e quer fazer. Não tem coragem para fazer. Não tem ousadia para fazer, mas tem ousadia para criticar. E ele estava fazendo isso. Estava todo mundo com medo, não querendo encarar. Quando chega alguém e fala: rapaz, eu vou partir para cima. Aí começa a vir as críticas. E virou-se dele para o outro. É aí, ó, Davi pergunta, e aí Davi o quê? Se desvia. Deixa o irmão dele no vácuo. Não tem? Fez assim, ó, sai fora. Vou falar com quem preciso falar. Às vezes precisamos deixar as pessoas no vácuo. Sabia disso? Dá licença, por favor, que eu quero cumprir meu propósito. Tchau. Não fica batendo boca com ninguém, não. Aí quando fica batendo boca aqui, o gigante está em pé lá, ó.
olhando para a tua cara, dizendo: e aí? Vai vir ou não vai vir? E aí tu fica batendo boca. Por que tu falou isso? Por que tu falou que eu sou feio? Por que tu falou que eu sou gordinha? Por quê? Para com essa onda. O importante é derrotar o gigante. Os falatórios, isso não vai fazer você crescer com nada. Vai aonde faz você crescer. Não fica batendo boca de casa em casa, que não faz você crescer. A única coisa que você vai crescer é ser um fofoqueiro, só isso. O jornal de realidade. Mas eu sei que ninguém fala da vida. Eu sei que não tem isso. Eu sei que aqui ninguém fala de mim. Eu sei disso. Ninguém fala daqui da igreja. Eu sei. Eu sei disso. E a gente fica nisso. A gente fica mais preocupado com questionamento no meio de um cenário de guerra. E a gente fica com os questionamentos. E o cenário de guerra pegando o gigante em pé. E eu preocupado com o questionamento. Davi ensinou isso para o seu irmão. Fica aí. Tem algo mais importante para mim. Se eu ficar batendo boca contigo, eu não vou crescer. Se eu ficar batendo boca contigo, o gigante vai ficar em pé. Fica na tua que eu vou partir para cima. Ele se virou para o outro e repetiu as suas perguntas. Ou seja, o irmão de Davi, com as críticas, não tirou Davi do propósito. Isso acontece comigo e acontece com você. Quantas coisas, irmãos, tenta nos tirar da primazia de você crescer por causa de muita crítica. Um dia desse, na semana mesmo que eu fui para Porto Velho, eu recebi uma crítica, me ensinando até a forma como eu tinha que pegar no microfone. Como está sendo filmado, eu tenho que falar mais bonito, olhando para a câmera. Oi gente, tudo bom? Alô, estou aqui. Eu não sou palhaço, gente. Estou pregando aqui a palavra de Deus. Quem vai ouvir isso aí e gostar, o problema é quem vai gostar ou não. Se a gente se preocupar com o falatório, a gente se perde no meio de uma guerra por causa de falatório. E detalhe, irmãos, e não é pessoas de longe não. Pode ser da tua própria família. Grave isso aqui. Pode ser dos próprios irmãos da igreja. Mas Davi não se apegou nisso não. Então ouvidas as palavras que Davi falaram, foram elas referidas a Saul. E aí eu imagino, Saul, tem um camarada aí que ele está focado. Até o próprio irmão dele falou com ele, ele não deu nem moral, de tão focado que ele está. A própria família dele tentou mexer com ele, mas ele está tão focado que ele está decidido a lutar com esse gigante Golias. O cara é arrochado. Como diz no nosso linguajar, o cara é de rocha. Não é frouxo não. Nem um falatório tirou ele não. E eu imagino a cena, o cenário, muita gente falando, e aí? Tu acha que ele vence ou não vence? Tu acha que ele dá conta ou não dá conta? Assim as pessoas pensam de você. Quando você começa a servir a Deus. Falar de uma pessoa está vindo aqui na igreja, eu não dou um mês. As pessoas querem rotular. E aí, não é, irmãos, quando eu aceitei Jesus, quando eu saí na rua, os meus amigos falavam assim: e aí? Tô ligado, hein? Tá na igreja para pegar as gatinhas. Tu é um safado mesmo. E eu falava assim: beleza, de boa. É o que tu acha. Eu continuei. É o que tu acha, eu continuei. E até hoje as pessoas já não falam: e aí? Ô pastor, beleza? Beleza. Então não é, irmãos, um momento que faz as pessoas ter uma mentalidade de quem eu sou, mas é o desempenho de uma história que vai fazer as pessoas ter uma mentalidade de quem eu sou. Posso ouvir uma mente em nome de Jesus? E eu encerro aqui a palavra dizendo: Deus nos chamou para vencer, para avançar mais rápido possível,
para derrubar o gigante que tenta nos neutralizar na caminhada. Aí no versículo 48,